Oi, tudo bem? Bom, hoje eu venho novamente trazer um iceberg pra vocês e o iceberg de hoje é de coragem. Mas, antes de tudo, pra quem ainda não sabe sobre o estilo de vídeo de iceberg, aí vai uma breve explicação. Os vídeos de iceberg é a apresentação de vários tópicos e assuntos que são postos em um iceberg, e em que à medida que vai ficando mais fundo, mais obscuro e desconhecido vai ficando os fatos, tão fundo que chega nas camadas das pessoas consideradas mais cruéis de todas, os conhecidos como não inscritos, que fazem parte de mais de 90% das pessoas que assistem o meu canal, que desde a época Jurássica cometem esse ato de maldade de ver o vídeo sem deixar a inscrição. Ah, oi mano, o que você tá vendo aí? Ah, eu tô vendo o vídeo do canal do Catzilla novo que ele lançou. Pera, tu tá vendo o vídeo sem deixar o like e inscrição? Que é isso, cara? Quer queimar a gente? Ah não, olha o céu! Não, cara, não seja como elas, se inscreve aí por favor, é bem fácil, não demora nem um segundo. Ajude esse jovem caridoso a bater sua meta. É sério, ajuda aí. Coragem com Covarde é uma série de desenho animado americana que foi produzido pela Cartoon Network e estreou originalmente em 1º de janeiro de 1997 e foi exibida pela última vez em 22 de novembro de 2002, contando com 52 episódios divididos em 4 temporadas. Surgiu junto com vários desenhos criativos que foram lançados na época, como Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, Hey Arnold, Dudu e Edu, Meninas Superpoderosas, os Rugrats e muitos outros que marcaram a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. E bom, sendo um desenho bem assustador, o desenho contava a história de Coragem, um cãozinho roxo que morava em uma fazenda desértica em lugar nenhum, no Kansas, junto com seus donos Eustácio e Muriel. Coragem facilmente tomava sustos, e não era pra menos, afinal constantemente a fazenda era visitada pelas maiores bizarrices e perturbações já vistas, sejam elas monstros, alienígenas, demônios, cientistas malucos, zumbis ou qualquer outro tipo de ser que deixava Coragem e seus donos em perigo, e que o forçava a se virar nos 30s pra salvar todos. E sendo uma série bem bizarra e considerada por muitos uma das melhores pra se fazer iceberg, eu garanto que os fatos sobre ela são bem interessantes, de verdade. Ah, e nesse vídeo aqui eu vou usar o bom e velho medidor obscuro, que vai medir o quanto aquele fato ou teoria é conhecido por quem assiste a série, sendo um coração quase desconhecido, 2 corações um pouco conhecido e 3 corações muito conhecido. E tudo isso baseado na minha concepção, belezinha pessoal? E parando com essas enrolações, esse é o iceberg de Coragem com Covarde. O céu. Rei Ramsés. O Rei Ramsés é um dos vilões mais conhecidos de Coragem com Covarde e fez sua aparição no episódio 13 da primeira temporada, chamado de A Maldição do Rei Ramsés. E bom, no episódio em questão, a pedra da tumba do Rei Ramsés é roubada por Eustácio, que por ser bastante ganancioso, ele só devolveria se pagassem $1 milhão para ele. O problema é que a pedra é amaldiçoada e contém 4 pragas que são lançadas pelo fantasma do Rei Ramsés a quem ousar roubar ela do seu túmulo. A primeira praga é o fantasma do Rei Ramsés, a segunda é a inundação de água, a terceira é a praga da música extremamente irritante e insuportável, e a quarta e última praga é enxame de gafanhotos. A aparência do fantasma de Rei Ramsés é bem feia, sendo um humano fantasma em forma de zumbi, com a roupa toda rasgada e fala completamente estranha. Além disso, o modelo do personagem foi uma mistura de 2D com 3D, assim como outros da série. E como a modelagem 3D não estava tanto assim na moda, sendo bem difícil e cara de se fazer, o personagem acabou ficando com um tom mais assustador devido aos efeitos de iluminação e a própria modelagem do personagem, que junto com o efeito de um personagem 3D em um desenho 2D deixou tudo bem sinistro. E o personagem Ramsés, assim como outros, também foi inspirado em uma história real, mais especificamente da Bíblia, na qual Ramsés II era o faraó do Egito que escravizava um povo chamado de hebreus, e como forma de castigo, Deus enviou 10 pragas para o Egito, e uma delas era o próprio enxame de gafanhotos. Inclusive, assim como outros faraós, o corpo de Ramsés II se encontra em um túmulo igualmente no desenho, já que era o costume do povo deles. Fred Esquisitão. Fred Esquisitão é o 8º episódio da primeira temporada de Coragem. Lá é apresentado Fred, que é um sobrinho bem esquisitão de Muriel, sendo loiro com os olhos verdes, uma sobrancelha grossa, cabelo bagunçado e um sorriso bem simpático. O Fred é aquele típico primo da reunião anual em família que todos evitam. A personalidade carregada por Fred torna ele um dos personagens mais marcantes da série. Além de ter bastante trejeitos de um esquisitão, ele tem um distúrbio chamado de tricotilomania, que é um distúrbio que envolve impulsos recorrentes em que o indivíduo tem desejos compulsivos de
de puxar, raspar, cortar ou qualquer outra forma de perder cabelo. Ele consegue se controlar até certo ponto porque ele é barbeiro, mas não se segura quando vê uma oportunidade muito boa, seja com pessoas ou até mesmo com animais com muito cabelo, assim como é relatado por ele mesmo no episódio, em que quase todo episódio ele se encontra narrando em que em uma parte ele afirma ter raspado os pelos de seu hamster, na qual foi com ele que ele descobriu sua compulsão por raspar cabelo. E também afirma em outra ocasião que ele se apaixonou por uma bela moça chamada de Bárbara, que tinha longos cabelos loiros. Ele tinha um relacionamento estável até que um dia ele não se aguentou e decidiu ser cruel, e raspou completamente o cabelo de Bárbara, fazendo que ela ficasse com raiva e terminasse com ele. Depois disso ele jurou nunca mais fazer isso, abriu uma barbearia e tudo ia bem, até que um certo dia um cliente ruivo muito cabeludo chegou lá e ele não se aguentou e raspou tudo de novo, e depois disso ele foi internado na instituição Lar dos Barbeiros Malucos, e é durante sua breve férias que ele decide visitar sua tia Muriel. No episódio, em uma parte, corta pra ele com Coragem no banheiro, que é quando ele relata isso, Coragem sentada na privada e Fred com uma máquina, que depois ele acaba usando para raspar o pelo de Coragem, mesmo com Coragem não querendo e fugindo dele. Fred pode ser descrito facilmente como um psicopata, já que ele não demonstra remorso ou sentimento nenhum de dor ou medo ao raspar o cabelo de Coragem inteiro, ou nos relatos em que ele raspou o cabelo de seu hamster, sua namorada e seu cliente. Esse episódio pode causar alguns gatilhos nas pessoas, pois o cenário é bastante familiar com crianças que foram abusadas por alguém próximos a ela, e ninguém fazia nada em volta para ajudar, assim como no episódio em que Muriel e Eustácio não ajudam muito em Coragem, o que deixa o episódio com um tom traumático. No final do episódio, após Coragem ligar para o número que estava na pulseira de Fred, os funcionários do lado dos Barbeiros Malucos acabam vindo buscar ele e colocam em uma camisa de força e dentro de uma espécie de ambulância para loucos. Na verdade, não existem monstros. Essa é uma teoria bem conhecida da série, em que afirma que os monstros e eventos do desenho são apenas um fruto da imaginação hiperativa canina de Coragem, e que isso ocorre por causa da sua origem, na qual a sua própria abertura afirma que ele foi abandonado quando filhote. E mais tarde no episódio Lembrança do Passado de Coragem, isso é confirmado, e revela que Coragem chegou até a conhecer seus pais, mas foram capturados por um veterinário louco e lançados para Júpiter à força, para um experimento maluco de colônia de cachorro lá. Coragem, mesmo sendo um filhote, tenta salvar eles a todo custo, mas acaba sem sucesso e caindo do lado de fora do prédio em um beco, presenciando seus pais sendo lançados com lágrimas nos olhos. Eu admito que esse episódio acabou me deixando triste de verdade com essa cena. Coragem acabou ficando um tempo chorando lá em cima do lixo, até que Muriel o encontra, fica com pena e acaba adotando ele e nomeando de Coragem. E devido a essa experiência dramática, Coragem acabou ficando com cicatrizes muito grandes pelo resto de sua vida, e isso explicaria o fato dele ver monstros e criaturas bizarras, já que ele acaba aumentando em sua imaginação as coisas devido a esses traumas. Por exemplo, no episódio Noite da Topeira Lobisomem da primeira temporada, em que Muriel é mordida por uma topeira estranha lobisomem e acaba virando um monstro e ficando louca. Na verdade, a explicação para esse episódio seria apenas que Muriel havia sido mordida por uma topeira com raiva e acabou contraindo também, ficando mais violenta antes de receber a cura. Bem, eu considero uma teoria bem plausível e pode ser verdade. Você não é perfeito. Essa é uma referência àquele que acabou sendo o último episódio de Coragem com Covarde com o título de Perfeito. E bem, no episódio enquanto trabalhava com Coragem na fazenda, Eustácio cita a incompetência de Coragem, dizendo-lhe que ele não faz nada certo. Depois disso, acontece que toda a insegurança e insuficiência de Coragem acabou se manifestando em uma professora bem severa, virando meio que uma autocobrança na qual ele tentava fazer as lições que ela passava, mas falhava. E quando ele não conseguia, ela falava que não estava nada perfeito. E todo esse medo e ansiedade de não ser perfeito de Coragem se transformaram em pesadelos para ele, literalmente. Quando ele vai dormir com seus olhos já vermelhos de sono, em um dos pesadelos que ele teve, aparece uma espécie de feto azul em 3D bizarro, dizendo: você não é perfeito. E bem, pouco se sabe sobre essa criatura, além do fato dela ser uma manifestação esquisita da corneta quebrada de Eustácio, que apareceu no início do episódio, e também a representação da tristeza de Coragem por não ser perfeito, já que no final do pesadelo a criatura se curva triste. E um adendo é que a criatura também é hipócrita, já que ela não tem nada de perfeito, sendo bastante distorcida e feia. Bom, este para muitos é um dos momentos mais bizarros da série, até mesmo pelo quanto bizarro é aquele ser azul, e também por muitas pessoas se identificarem com o episódio, já que se cobram muito e se acham insuficientes. A cena da garota do violino. A garota do violino é uma garota que foi vista no episódio Coragem na Cidade Grande da segunda temporada. Ela estava em um dos quartos do complexo de apartamentos da barata gigante ridiculamente feia que tenta levar Muriel e Eustácio para uma armadilha, prometendo comida de graça, e leva eles para um hotel assombrado, com ossos por todo lado. Essa cena é considerada uma das mais assustadoras e conhecidas da série, já que quando entra no quarto, toca uma música suave de violino, mas quando ela se vira, acaba revelando uma cara bem feia, com dentes tortos,
olhos esbugalhados, cabelos esvoaçantes, possivelmente porque Coragem havia interrompido ela a tocar. Bom, mais tarde ela aparece no episódio em uma TV com visual normal, e eu não sei pra vocês, mas ela se parece muito com a Helga de Hey Arnold, principalmente na hora que ela se vira com esses cabelos loiros voando. Mas Jim Worth, criador da série, admitiu que seu visual foi inspirado em uma garota que era amiga dele no estúdio. O trauma que a série criou. Bom, não é segredo pra ninguém que Coragem se tornou uma experiência aterrorizante para várias pessoas. Embora hoje não aparentar ser tão assustador assim, quando criança com a imaginação mais fértil, cada episódio daquele era intensamente amedrontador, fazendo a gente que assistia torcer ainda mais pelo Coragem para ele salvar seus donos. Além de que, alguns episódios mais do que outros eram perturbadores, até mesmo no mínimo dos detalhes, colocando em questionamento se aquilo era real, se era adequado para crianças e tornando a experiência de assistir o programa uma espécie de pesadelo que criava traumas, mas ao mesmo tempo agradável, já que o desenho era bastante inovador e bom de assistir, e é até por isso que até hoje Coragem é lembrado por quem assistiu. Cachorro idiota. Bem, essa é a famosa frase dita por Eustácio para Coragem quando ele faz alguma coisa que ele não goste, e ela é dita praticamente em todos os episódios da série, se tornando bem marcante e estando presente até na abertura e virando meme. DVD. Coragem com Covarde é um dos poucos programas da Cartoon Network disponíveis em DVD, com cada um contendo 13 episódios. O primeiro foi lançado em 12 de setembro de 2007 e o último lançado em 27 de setembro de 2016. Os DVDs eram bem bonitos e contavam com Coragem tanto na capa quanto no próprio DVD. Eu até encontrei para comprar a série completa de DVDs, mas é incrivelmente salgada aqui no Brasil. O topo do iceberg. Alguns monstros não são maus. Bom, a série de Coragem possui um número bem grande de monstros, mas uma das coisas que acontece é o fato de que nem todos os monstros retratados são do mal. Vários deles são do bem e bastante amigáveis. Alguns deles mesmo só têm aparência feia e acabam sendo mal interpretados e sofrendo um pouco de preconceito por isso. A exemplo do Pé Grande, que foi apresentado no episódio Coragem Encontra o Pé Grande da primeira temporada. Por causa de sua aparência, Pé Grande é geralmente mal interpretado como uma criatura selvagem, mas na verdade ele é uma criatura muito amigável e tímida, que se torna problemático quando ele está assustado ou perdido. No episódio mesmo é anunciado na TV que estão dando uma recompensa para quem pegar o Pé Grande que está solta. Coragem no início fica até um pouco assustado quando vê ele em sua casa, mas depois conhece verdadeiramente ele e tenta até ajudar no final falando que ele é do bem. E também é revelado que ele mora com sua mãe, que é bastante dura em relação a ele. O outro exemplo também é o Corcunda, que aparece no episódio O Corcunda de Lugar Nenhum, da primeira temporada. No episódio, ele perambula pela noite chuvosa de lugar nenhum, em busca de um quarto para passar a noite, mas acaba não conseguindo e ainda acaba sofrendo preconceito e sendo humilhado por onde passava, devido à sua aparência que realmente não é nada bonita. Ele então bate na porta da fazenda de Coragem, na qual Eustácio acaba atendendo muito mal ele, da mesma forma que o resto da população de Lugar Nenhum. Eustácio então grita e bate a porta na cara do Corcunda, que acaba ficando triste e passando a noite no celeiro da fazenda. Coragem acaba indo até o celeiro e os dois acabam virando amigos. Corcunda na verdade era um homem calmo e educado, mesmo sofrendo um grande preconceito por parte da sociedade de Lugar Nenhum. Ele só é violento quando vê alguma cena de violência contra outra pessoa ou um animal, e ainda por cima ele possui habilidades de acrobacia e o talento de formar músicas apenas tocando sinos. Máscara do Uga Buga. Essa é a famosa máscara usada por Eustácio quando ele está com raiva para assustar Coragem. E bem, ela parece ser uma espécie de máscara tribal que foi encontrada em um brechó e é muito estranha. A máscara também era usada pela mãe de Eustácio para assustar ele quando criança, e ele parece ter herdado essa prática. A máscara é tão marcante que está presente até na abertura da série e se tornou a cara dela. Espírito da Lua. O espírito da lua da colheita é um espírito demoníaco que aparece no episódio Casa do Descontentamento da segunda temporada. Ele é uma cabeça de um velho pálida flutuante, com olhos e bocas preta e uma careca reluzente que é bem estranha, convenhamos aqui, já que não combinou nada com o visual 2D do desenho, deixando o personagem ainda mais bizarro, e sendo o suficiente para deixar qualquer criança com medo. E bem, ele aparece no episódio pois estava chateado com Eustácio Muriel por não respeitar suas terras e nunca dar uma oferenda na noite da lua cheia. Por causa disso, ele lança um feitiço na fazenda, causando todos os tipos de eventos estranhos, e em seguida, ele exige que saiam da casa. Após a recusa de Eustácio e Muriel, o espírito lhes oferece 10 minutos para cultivar uma planta. Eustácio recusa e mais uma vez sobra para Coragem salvar o dia, que planta uma flor com o suor de Eustácio e consegue salvar a casa do calor terrível que estava. Bom, o espírito é interpretado por Fred Melamed, cujo eu achei o rosto bem familiar, até lembrar que ele fez parte do elenco de WandaVision, interpretando o chefe do Visão. Katz.
Esse é um dos principais vilões de Coragem com Covarde, na qual teve sua primeira aparição no episódio Uma Noite no Motel Katz, que é o primeiro episódio da série, e também apareceu em outros 6 episódios, fora as participações indiretas. Bom, Katz é um xará meu, mas a verdade não tem nada a ver comigo. Ele é um gato vermelho e magro de olhos amarelos, que embora seja bem suave em sua fala, ele é extremamente insensível e sádico, e ele detesta cachorros, especialmente o Coragem. Ele também é um vigarista especializado em negócios fraudulentos, assim como é mostrado na série com seu resort de férias, a sua confeitaria, hotel e uma linha de cruzeiro submarino. E uma prática bem sinistra dele é dar seus clientes de alimento para suas aranhas, e ele tenta fazer isso várias vezes com Eustácio e Muriel, mas Coragem sempre está lá para deter ele. Sendo um personagem bem participativo, Katz aparece em todas as 4 temporadas de Coragem, e além de ser um dos vilões mais malvados da série, ele é o primeiro vilão da Cartoon Network a ser puro mal. Além disso, ele tem sua própria música tema dentro do desenho. Parte em CGI. Disco rígido do Coragem da terceira temporada foi o episódio em que pela primeira vez o programa usou fortemente a animação em CGI em um episódio da série. Essa animação em computação gráfica foi feita pela Pacific Data Images, que inclusive é a mesma empresa que animou vários filmes de sucesso. O CGI foi usado na cena em que Coragem se escaneia para entrar no mundo digital e salvar Muriel de um vírus que havia infectado o PC. As coisas que eu faço por amor. Essa é uma frase muito utilizada por Coragem dentro da série, e geralmente é dita por ele antes ou depois de salvar Eustácio e Muriel de algum perigo. E ela é dita porque Coragem constantemente tem que fazer e se meter em coisas surreais para salvar seus donos, mesmo que não seja da natureza dele ser tão corajoso assim. Espingarda máscara. Bem, inicialmente a ideia era que Eustácio usasse uma espingarda de cano duplo para assustar Coragem ao invés de uma máscara, mas obviamente a pedido da Cartoon Network eles tiveram que mudar, por considerar muito violento já que era um desenho feito para crianças. Integração live action. Bom, esse seria um suposto trailer do filme em live action de Coragem que iria ser lançado em 2022. Pelo menos é isso que tá no título do trailer postado no YouTube. Bem, infelizmente esse trailer não se passa apenas de um fan-made, na qual ele reuniu a imagem de vários trailers de filme para fazer o trailer de Coragem. O cachorro que era para ser o Coragem, por exemplo, é o Mylon, cachorro do Máscara feito em CGI. E esse possível trailer conta com mais de 1.700.000 views no YouTube e enganou muitas pessoas que realmente acreditavam que esse filme poderia ser lançado. Direto do nada, Scooby-Doo conhece a Coragem, o Cão Covarde. Esse é o nome do 13º filme do Scooby-Doo que foi feito pela Warner Bros. O filme é um crossover entre Scooby-Doo e Coragem e foi lançado oficialmente em mídia digital e DVD em 14 de setembro de 2021. O que chega a ser bem legal, afinal esses são 2 desenhos de bastante sucesso e a ideia de um crossover entre os dois foi muito clamada por bastante tempo. E é melhor ainda para Coragem, já que ter um filme lançado tão recentemente nos deixa a entender que Coragem nunca foi esquecido e sempre estará vivo. Águas Rasas, referência a Exorcista. No episódio O Demônio do Colchão da primeira temporada, Muriel, cansada do seu colchão antigo e desconfortável, resolve comprar um colchão novo que Eustácio havia visto em um anúncio do jornal. Porém, esse colchão novo é amaldiçoado por um demônio e, consequentemente, ele acaba possuindo Muriel, que fica extremamente maligna e horripilante. Ela levita e logo depois fica toda verde com cabelos ruivos arrepiados e com a risada maligna. Ela até gira a cabeça igual uma assombração e acaba caindo no chão. E então, esse episódio acaba sendo uma referência direta ao filme de terror O Exorcista, de 1973. Sim, aquele mesmo que a garota é possuída por um demônio. Várias cenas dentro desse episódio remetem ao filme, assim como um vômito repentino que Muriel dá em Eustácio e a cabeça girando em 360 graus, que se junta às outras referências feitas no episódio. Zalort significa tristeza em croata. A Torre do Dr. Zalort foi o último episódio da segunda temporada de Coragem. E bem, esse episódio que foi ao ar em 11 de janeiro de 2002 contava com 22 minutos, ao contrário dos episódios normais que tinham apenas 11. Nesse episódio é apresentado o Dr. Zalort, que é um cientista eslavo maluco que sofre de depressão e vive em uma torre móvel junto com seu capanga e animal de estimação rato. Nesse episódio específico, ele queria usar seu canhão de tristeza contra lugar nenhum e pediu um dinheiro exorbitante que está na tela para vocês para seu projeto para o prefeito. Como o dinheiro não foi pago, ele lançou o canhão na cidade, deixando todos menos o prefeito infelizes demais até para se mexer, e o enredo do episódio gira em torno desse evento. Acontece que o Dr. Zalort se descreve como o maior cientista infeliz que já viveu, e também tem um alto desprezo pelas pessoas e a humanidade,
alegando que elas são egoístas e só pensam em si mesmo, o que chega a ser até uma hipocrisia muito grande do personagem, já que segundo ele, se ele não é feliz, ninguém merece ser, e essa é até a motivação para ele lançar o canhão de tristeza na cidade. Bom, o criador do desenho, Jon G. Worth, diz ter criado o personagem enquanto estava na Croácia, e lhe deu o nome de Zalorth, que no idioma croato significa tristeza, que combina muito com o personagem, já que não só ele, mas todo o seu episódio gira em torno da emoção tristeza, além, claro, dele falar em sotaque croata. E colocando Zalorth no Google Tradutor, realmente a palavra significa tristeza, mas ela também pode significar luto. A relação de Kit e Bunny. Kit e Bunny são dois personagens apresentados pra gente no episódio A Máscara da 4ª temporada. Kit é a personagem que usava aquela máscara branca com cara de paisagem e era a principal do episódio A Máscara. E Bunny é uma coelha que foi coadjuvante desse mesmo episódio. Nesse episódio é revelado que as duas sofriam um relacionamento abusivo do cachorro louco, e isso acabou unindo elas, tão tal que no fim do episódio as duas fogem juntas de trem. Mas acontece que nesse episódio não fica claro se Kit e Bunny realmente estão romanticamente juntas, ou se é apenas amizade. O que fica evidente é o fato de que elas compartilham um companheirismo forte uma com a outra desde a infância. Mas o próprio criador da série, Jon G. Worth, confirmou que canonicamente elas são lésbicas e estão em um relacionamento, quando uma usuária do Twitter perguntou se o que rolava entre elas era platônico ou era mais do que isso e a Cartoon não permitia, e ele respondeu que elas são apenas duas garotas apaixonadas, deixando claro o romance lésbico. O piloto foi nomeado para o Oscar. Originalmente, Coragem com Covarde foi criado como um curta de 7 minutos com o nome de The Chicken from Outer Space, ou na tradução, A Galinha do Espaço Sideral. Bem, esse curta contava a história de uma galinha que chegava do espaço e invadia a fazenda dos Bug. Posteriormente, iria dar sumiço nas galinhas da fazenda por ovos alienígenas que seriam fritados por Muriel, consumidos por Eustácio, que também viraria uma galinha alienígena, sobrando tudo para Coragem salvar o dia novamente, negociando com Alien através de vários jogos, como Pedra, Papel, Tesoura e Esgrima. Bom, logo vira um potencial gigante nesse curta-metragem e ele foi indicado ao The Academy Awards, ou como nós conhecemos, a premiação do Oscar, e isso no ano de 1996. Ele foi indicado na categoria de melhor curta-metragem de animação, mas acabou perdendo para uma animação chamada de A Close Shave, que com certeza você deve conhecer os personagens. Wallace e Gromit, que eram os principais desse curta, fizeram vários filmes, entre eles A Batalha dos Vegetais, de 2005, que inclusive é muito bom. E também outro personagem que é Shao, o Carneiro, que surge a partir desse curta e mais tarde, devido ao sucesso, viria a ser protagonista de sua própria série e filmes. Reboot 3D. A Névoa de Coragem é o nome do especial feito completamente em computação gráfica de Coragem, que foi feito em 2012. Esse acabou sendo um possível episódio piloto para um reboot de Coragem em CGI, mas acabou nem indo pra frente. Ele foi ao ar apenas na Cartoon Network no Sudeste Asiático em novembro de 2013 e também na Índia em setembro de 2014. O episódio em questão se trata de Coragem encontrando um amuleto enquanto cavava, e depois acabou sendo perseguido por uma névoa gigante que era o fantasma do antigo dono do amuleto que havia dado ele para seu amor perdido. A neblina toma conta da fazenda inteira, Eustácio nega devolver um amuleto e resta Coragem salvar a fazenda novamente. Essa foi a segunda vez que Coragem aparece em CGI na série, sendo a primeira sendo feita no episódio Disco Rígido do Coragem, da 3ª temporada, que inclusive eu citei hoje. Curiosamente, o enredo desse episódio é muito parecido com o de Rei Ramsés, com um objeto encontrado por eles, Eustácio se recusando a devolver e eles sendo assombrados por um monstro. A série foi cancelada. Coragem foi ao ar pela última vez em 22 de novembro de 2002, contendo 52 episódios e 4 temporadas. E assim como foi dito pelo próprio criador em um tweet de 2021, a série acabou sendo interrompida pela Cartoon Network e que não sabem qual será o destino de Coragem. E devido a essa parada repentina e sem sentido, já que a série fazia muito sucesso, criaram-se várias teorias de que a série foi cancelada. E se foi cancelada, o porquê disso? Um usuário do Reddit explicou que um usuário do Tumblr disse que a Cartoon Network cancelou o desenho por causa do episódio A Máscara, já que o episódio tratava sobre o abuso doméstico e também ao relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, que foi no caso entre Bunny e Kit. Outra especulação é que a série foi cancelada por ser muito assustadora para crianças, que embora possa até ser verdade, não acho que possa chegar a esse ponto de cancelar o show só por causa disso. E ainda há outra especulação em que fala que G. Worth, o criador da série, recebeu uma oferta para renovar a série, mas sentiu que era a hora do show terminar, que eu acho que é mentira, já que o desenho era um sucesso e não teria sentido ele parar. O cancelamento do programa é uma teoria, já que o próprio criador não sabe o futuro da série.
Falso reboot. Em 2 de junho de 2018, houve um outro boato afirmando que uma versão reboot de Coragem estava programada para estrear em algum momento de 2019, mas a data de estreia que foi listada na imagem do teaser, que também apresentava um redesenho para Coragem, foi em 30 de fevereiro daquele mesmo ano. E qualquer pessoa que pense minimamente sabe que o mês de fevereiro não tem 30 dias, chegando no máximo a 29 dias em anos bissextos. O nome da página do Facebook que postou esse artigo é The Old Cartoon Network, e também lembrou aos espectadores para verificarem a data de estreia para ver se é real ou não. Hamilton poderia ser um possível protótipo de Coragem. Ele aparece no curta-metragem de John Dilworth chamado de Smart Talk with Racing, de 1994, que foi postado no canal do estúdio de animação dele. Isso não é confirmado, mas após esse curta ser exibido, o personagem Hamilton foi totalmente reformulado e renomeado para ser usado no curta-metragem A Galinha do Espaço Sideral, que inclusive já citamos aqui hoje. Lugar Nenhum está no meio do Kansas. No episódio Uma Mosca Chamada Coragem, da segunda temporada, há uma parte em que o general e o tenente apontam lugar nenhum em uma tela. E esse justo lugar que eles apontam é no meio da tela, que é no meio dos Estados Unidos, e é no meio do estado do Kansas. Eu não sei basicamente o que isso significa, mas de alguma forma é interessante. Especial Pode Haver Gigantes. Pode Haver Gigantes é o nome de uma música da Cartoon Network criada para a série de Coragem. Essa música foi lançada originalmente com seu clipe em 2002, como um pequeno vídeo promocional para divulgar a série. Ela hoje conta com mais de 1.700.000 views no YouTube e foi postado em 14 de março de 2006. A música foi relançada em 2018 e um novo clipe foi feito também. Águas Médias. Dilly Says. Dilly Says é um easter egg de um carinha magro e amarelo que frequentemente é visto nos episódios de Coragem. Vários pôsteres de Dilly aparecem ao longo da série, assim como vandalismo com pichação, retratos que inclusive tem na sala de Coragem e até mesmo produtos com prefixo de Jill, assim como esse aspirador chamado de Jill Vac. E bem, esse conjunto de easter egg é uma referência ao criador da série, John Dilworth, com Dilly e o prefixo Jill referenciando seu sobrenome Dilworth. E outra coisa é que geralmente quando Dilly é visto, ele vem com sugestões simples, como lave as mãos, não fume, leia um livro e outras sugestões. O dublador francês de Coragem é o mesmo de Scooby-Doo. E mais uma vez, Coragem e Scooby-Doo ligados em um tópico. E bem, é um tópico bem bestinha, mas eu duvido que você soubesse dele. Eric Messoff é um ator dublador francês que na França fez a voz de Scooby-Doo dos anos 2000 e também dublou na mesma época o personagem de Coragem. Comercial japonês. Bom, há um comercial de divulgação em japonês feito pela Cartoon Network de Coragem. No comercial em questão, Eustácio e Coragem estão no Japão, e Eustácio usa Coragem de telefone, fazendo ele sair correndo do Japão até os Estados Unidos para ligar para Muriel e passar o recado. Esse comercial é bem legal, e o curioso é que na época outros desenhos costumavam aparecer em comerciais que não eram os seus. Nesse em questão aparece o Bunda Fora, de Vaca o Frango, a Marina Maria, mãe de Dexter, e esses carinhas aqui, Flame e Earl, que também são de Vaca e o Frango. Eu não sei exatamente em que data foi lançado esse comercial, porém pelas animações presentes e pelo vídeo ser antigo deve ser por volta de 2002. As vozes de Eustácio. Eustácio é um personagem que já teve 3 atores fazendo sua voz. O primeiro deles foi Leonel Wilson, que com seus 75 anos de idade conseguiu o papel de Eustácio. Ele fez a voz de Eustácio até 2001, com 33 episódios feitos, quando teve que se retirar do posto e se aposentar por conta de uma doença. E ele é substituído por Arthur Anderson, que fez a voz de Eustácio até a série ser interrompida em 2002. Inclusive, ele é o ator que fez parte da série Arnold. Mas enfim, logo após isso, Eustácio teve mais um dublador, Jeff Bergman, que fez a voz no filme do Scooby-Doo diretamente de Lugar Nenhum, que rolou crossover entre Coragem e Scooby. Bom, desses daí só Jeff mesmo se encontra vivo, os outros dois primeiros infelizmente já nos deixaram. Eustácio e Muriel estão mortos. No último episódio da primeira temporada, o Grande Fuzile, Lugar Nenhum é visitado por um crocodilo chamado de Fuzile, que convida todos os moradores para participar de um show de talentos. E bom, antes mesmo do evento acontecer, Coragem descobre que Fuzile transformava todas as suas vítimas em marionetes, e como ele havia fascinado Muriel com a fama e Eustácio com a fortuna, os dois também se tornaram vítimas de Fuzile, se tornando marionetes. No final de tudo, Coragem consegue transformar o vilão em fantoche também, mas não consegue salvar seus donos, que infelizmente permaneceram como fantoches. Esse é o único episódio da série em que Coragem não consegue salvar seus donos, e outra curiosidade é que esse episódio seria o último da série, até por isso justifica o fato em que Muriel e Eustácio terem sido transformados em fantoches. No final desse episódio, Coragem controla Muriel e Eustácio como se eles estivessem vivos, e para manter a vida que ele tinha com eles antes, e a teoria afirma que logo após isso, Coragem enlouquece, e então, as outras temporadas é o que se passa na cabeça de Coragem enquanto ele tenta lidar com a sua insanidade.
canal no YouTube. A série do Coragem com Covarde, assim como diversos outros desenhos, tem o seu próprio canal no YouTube, onde são postados trechos de episódios do desenho lá. O canal foi criado em 2017 e acontece que o canal já não posta nada há 3 anos, o que é natural, já que a série foi interrompida há mais de 20 anos. Promoção perdida de Coragem Cartoon Fridays. Cartoon Fridays foi um bloco de programação da Cartoon Network que ia ao ar como atração principal às noites para exibir novos episódios e reprises de desenhos originais da Cartoon. Inclusive, vários desenhos da Cartoon estrearam exatamente nesse bloco, como o Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, Dudu e Edu e o próprio Coragem. E bem, nesse bloco vários vídeos promocionais eram feitos com os desenhos que estavam dentro da programação. E Coragem, assim como os outros desenhos, tinham seus próprios vídeos promocionais. E dentre esses vídeos, há uma promoção perdida chamada de Never Seen Before, ou em português, Nunca Visto Antes, que foi feito para promover o 8º Cartoon especial de Coragem. Mas ele acabou desaparecendo, assim como diversas outras partes desse bloco. Em 2021, um usuário do Lost Media Archive até encontrou uma versão curta, mas a completa ainda se encontra perdida. A galinha do espaço ainda pode estar viva. No episódio A Vingança da Galinha do Espaço Sideral da primeira temporada, é apresentado novamente para a gente a galinha alienígena que havíamos visto no episódio piloto da série. Ao contrário do que imaginávamos, ela não morreu no episódio piloto, embora lá parecesse muito. Enfim, nesse episódio em questão, que acabou sendo sequência do piloto, ela volta com um visual diferente, de frango assado, cuja missão agora é raptar alguém da família do Coragem para roubar a cabeça e colocar nela, já que ela não tinha mais. No final desse episódio, a galinha acaba supostamente morrendo, já que um foguete acaba atingindo a sua nave espacial, mas pouco antes da nave ser atingida pelo foguete, ela aparece de paraquedas na porta da nave. Não se sabe ao certo se ela conseguiu pular ou se acabou explodindo junto com a nave, e é por isso que esse tópico é uma teoria. Essa acabou sendo a última vez que a galinha espacial aparece na série, mas ela ainda foi referenciada no episódio de seus filhos. Outra curiosidade do episódio da Vingança da Galinha é que durante os slides da galinha do espaço, ela fala que Coragem havia roubado sua pistola laser e atirado nela. Coragem fica até meio confuso coçando a cabeça, já que o que ele lembra é exatamente o que havia acontecido no piloto, em que ela atira sem querer nela mesma, o que pode ser consequência da sua arrogância, por não querer assumir a culpa de ter atirado em si própria. Créditos finais alternativo de Coragem. No episódio Filhos da Galinha do Espaço Sideral da 4ª temporada, por algum motivo acaba sendo exibido uma ending diferente das demais, já que a música utilizada era um pouco diferente da de costume. A diferença era bem pouca mesmo. Não sei o motivo de usar essa música apenas nesse episódio, mas ela aparenta estar com um ritmo mais lento do que o normal. E essa não foi a única vez em que a música da Andy mudou, já que no episódio 1000 Anos de Coragem da 2ª temporada também é exibida uma música diferente, só que dessa vez com pessoas cantando de fundo. Our yellow has gone mellow, our speckles have all spread, we're soft all over, but we ain't soft in the head. Águas Profundas, inspiração na vida real. A série de Coragem supostamente teria sido inspirada em um caso da vida real. O caso em questão é bem misterioso e extenso, e eu vou tentar resumir aqui pra vocês. O casal William e Margaret Patterson era um casal que morava em um bairro histórico conhecido como Kearny Place, em El Paso, localizado no Texas, próximo ao Novo México. Então, o marido William foi descrito como uma pessoa não tão amigável assim, e a esposa Margaret foi descrita como bem calorosa, carinhosa, delicada e amigável. E sim, se enquadra perfeitamente com a descrição do desenho de Coragem. A única coisa que muda é que, embora eles também tivessem um animal de estimação, era um gato, o Tommy, e não um cachorro. E bem, eles foram vistos pela última vez em 6 de março de 1957, depois que uma vizinha foi visitar eles para fazer entrega de alguns biscoitos. A vizinha relatou que, chegando lá, ela não se sentiu bem-vinda, com Margaret incrivelmente chateada e William nem um pouco feliz com a presença dela lá. Então, ela logo foi embora. E logo após esse dia, nunca mais ninguém viu eles, desaparecendo completamente e sem deixar rastros nenhum. E a única coisa que restou foi o gatinho de estimação do casal, que ficou no local sozinho. Desde então, várias teorias giram em torno desse caso, com algumas dizendo que eles foram assassinados e enterrados em algum lugar na propriedade. Já o ex-xerife do condado de El Paso acha que o casal eram espiões e foram embora. E ainda há teorias malucas que afirmam que o desaparecimento inclui conspirações do governo, OVNIs e abduções alienígenas. A que mais circula na internet, tido como uma verdadeira história de Coragem, liga o casal desaparecido com o avistamento de criaturas sobrenaturais antes do desaparecimento, chamada de Skinwalker.
Skinwalkers, mas não é possível encontrar nada legítimo que comprove isso. Em 1984, 27 anos depois do desaparecimento, o ex-zelador do casal afirma ter visto e limpado sangue na garagem parte de um couro cabeludo no barco deles, e ele também alegou ter visto um dos associados do casal colocando um lençol cheio de sangue no porta-malas do seu carro. O zelador afirma que não havia dito isso antes, porque na época do caso ele não tinha documentação certinha e tinha medo de ser deportado. Curiosamente, o zelador, 2 anos após o relato, morria em um acidente de carro, e embora várias tentativas de resolução do caso fossem feitas, nada foi resolvido, e em 1964 foram declarados oficialmente mortos. Teoria dos Skinwalker. Existem muitas teorias que contam que o desenho de Coragem foi inspirado na teoria dos Skinwalkers do Novo México. E bem, os Skinwalkers são tidos como criaturas sobrenaturais com aparência humana, mas com a capacidade de se transformar em animais, na qual eles precisam entrar em contato pelo menos uma vez para se transformarem no animal, mas nem sempre é preciso. E bem, os Skinwalkers estão bem presentes nas culturas e lendas do Navajos, que são povos indígenas da América do Norte, e no estado do Novo México vários relatos de aparição de Skinwalkers são feitos, inclusive no tópico anterior algumas pessoas dizem que o último relatório feito por eles foi de um Skinwalker. E de acordo com a fonte na qual eu estou usando para escrever esse tópico, os Skinwalkers não são apenas lendas ou histórias criadas para assustar crianças, eles são considerados por antropólogos em nível de doutorado como entidades. E essa casa de Coragem se parece muito com essa casa que se encontra no Novo México, onde rola esses boatos de Skinwalkers. Mas curiosamente, nessa bendita casa houve um assassinato e um sequestro duplo, deixando tudo mais sinistro, junto com o fato que a casa também se encontra no meio do nada. E o autor desses crimes é David Parker Ray, o assassino da caixa de brinquedos, que morava perto da cidade onde se encontra essa casa, chamada de Verdade ou Consequências, com 3.000 habitantes na época. Não vou me aprofundar muito nesse caso, mas David Parker viajava cerca de 11 km até chegar nessa bendita cidade e procurava pessoas que moravam isoladas e longe da cidade. Ele chegava, ganhava as vítimas com simpatia ou uma história triste, ou então enganava os donos com grandes promessas de dinheiro e fama, ou então até mesmo cortando a linha de telefone e oferecendo ajuda. E justamente essas estratégias são usadas pela maioria dos vilões de Coragem. Howard Hoffman. Howard Hoffman é um dublador, diretor e produtor americano, e o fato dele se encontrar aqui é que no episódio piloto, A Galinha do Espaço Sideral, o Howard Hoffman simplesmente fez todas as vozes presentes no episódio, a do Coragem, Muriel, Eustácio, a do Frango e até mesmo a do Rato. Simplesmente um gênio. Censura em alguns países. Fora dos Estados Unidos, alguns dos episódios de Coragem foram censurados. Isso ocorreu porque alguns trechos e cenas não foram considerados adequados para crianças. Ao todo foram 4 episódios que acabaram sofrendo essa censura: Fred o Esquisitão, da primeira temporada, Coragem na Cidade Grande, da segunda temporada, O Demônio do Colchão, da primeira temporada e Um Dia Cabeludo, da segunda temporada. Upa e Tex Avery influência. John D. Worthy, criador da série, afirmou que durante a produção da série de Coragem ele teve várias influências, e entre elas a de Tex Avery, um grande diretor, animador e cartunista americano, que teve grande influência em quase todos os desenhos produzidos na década de 1940 a 1950. Tex Avery trabalhou durante muito tempo na Warner, e ele é simplesmente o criador de Pernalonga, Patolino e Drop, e também ajudando no desenvolvimento de Gaguinho e Picolino. O cara era genial. Outra forte influência que John admitiu ter foi a do estúdio de animação americano United Productions of America, mais conhecido como UPA. Esse estúdio funcionou de 1941 até 1970. Foi fundado durante a greve dos animadores da Disney em 1941. E esse estúdio é responsável por um famoso estilo de animação adotado na época, que com certeza você já deve ter visto, já que seus traços e estilos são instantaneamente reconhecíveis. Bom, posteriormente o estúdio seria comprado pela Universal e depois pela DreamWorks. Mensagem subliminar em A Galinha do Espaço Sideral. No episódio piloto da série A Galinha do Espaço Sideral, que inclusive já foi citado nesse iceberg várias vezes, contém uma mensagem subliminar, mais especificamente na parte em que Coragem atira no Eustácio, que havia virado uma galinha alien também. Então, justamente nessa hora, quando Eustácio se desintegra, aparece uma mensagem escrita. Eu, após várias análises, concluí que está escrito Eat Me, ou na tradução, me coma. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas tá aí, né? Problema racial. Coragem dentro do vulcão é o último episódio da terceira temporada. E bem, ele foi ao ar originalmente em 9 de agosto de 2002. E bem, no episódio em questão, uma tribo leva Muriel para o vulcão para sacrificar ela ao deus do vulcão. Os nativos representados no episódio deveriam ser negros, mas por causa de seu sotaque e de seu físico, eles tiveram que mudar a cor para azul. E com razão, já que poderia causar algum tipo de discussão e problemas para a série. E isso porque eles estavam em uma época que a internet não estava tão evoluída assim. Se fosse hoje em dia, com certeza causaria muitos problemas, principalmente no Twitter.
Escuridão. Coragem é um beagle. A raça de Coragem com certeza é um dos assuntos que eu menos pensei quando o assunto é a série, mas frequentemente é alvo de bastante debate na internet. Devido a ele ser um cachorro roxo e todo diferente, eu nunca consegui similar ele a nenhuma raça de cachorro, mas a maioria das fontes da internet afirmam que o Coragem é um beagle, assim como Snoopy, mas outras pessoas afirmam que ele é um vira-lata, que é resultado de cruzamento de várias raças, ou então algum tipo de terrier. Coragem, Scooby e Salsicha, Cartoon Network promo. Há uma promo da Cartoon Network em que Scooby-Doo e Salsicha vão para lugar nenhum e acabam encurralando Coragem e assustando ele, já que eles estavam fantasiados. E essa não foi a única vez em que eles apareceram juntos em uma promoção da Cartoon. No ano de 2000, foi ao ar um bloco da Cartoon que apresentava uma mistura de episódios de Scooby-Doo Cadê Você e Coragem com Covarde. O nome desse bloco era Scary Atum e foi ao ar de 23 a 26 de outubro de 2000, passava das 19 às 20 horas. Vários vídeos de anúncio foram feitos em que apresentava os personagens de um desenho cruzando com os outros. Infelizmente, muitas dessas promos entraram no limbo da internet e acabaram se perdendo, mas diversas outras, inclusive a principal, você pode encontrar facilmente. Cinema Mindy. Esse é o nome de um artista que produz artes bastante aterrorizantes e surreais. É sério, o cara é muito bom nisso. Só de entrar no perfil dele você já fica com certo medo. E bom, o Cinema Mindy, por curtir esse estilo de arte assustadora, fez diversos desenhos de Coragem com Covarde. Os desenhos são bem bonitos e realmente passam um ar de medo. A dona da voz da mãe de Eustácio morreu 4 dias antes do 11 de setembro. O 11 de setembro com certeza é uma das tragédias mais conhecidas por todos. O ator Kathleen Turner sem dúvidas marcou a história do mundo moderno. E curiosamente, a atriz que fazia a voz da mãe de Eustácio, Billie Lowe Watt, morreu no dia 7 de setembro de 2001, aos 77 anos, 4 dias antes do atentado de 11 de setembro. A mãe de Eustácio foi aposentada da série e na 4ª temporada ela recebeu uma dedicatória a ela nos créditos, como forma de respeito. Que é muito louco pensar, já que por os dubladores já terem certa idade, a série de Coragem sofreu bastante com a perda de vozes. O demônio do colchão é do inferno. Bom, eu realmente não sei porque esse fato se encontra aqui e nem o porquê dele ser considerado uma teoria. Mas bem, no episódio O Demônio do Colchão da primeira temporada, assim como já foi dito nesse iceberg, Muriel acaba ficando incomodada com seu colchão e decide trocar. E eles acabam comprando um colchão que Eustácio havia visto no anúncio. O problema é que o colchão veio com um demônio, que desde quando chegou na fazenda, Coragem já sentiu uma energia ruim do colchão, ainda mais que ele viu um rosto de um monstro nele. E o fato de eu achar esse tópico óbvio é que por o fato desse colchão estar possuído por um demônio, obviamente esse demônio é do inferno, afinal de que outro lugar ele poderia ser? E o que reforça mais ainda essa afirmação é que quando a Doninha e o rato vão pegar o colchão, eles vão em um lugar todo ambientado no vermelho e que passa um ar de um lugar bastante maligno. Mas bem, pessoal, esse foi o iceberg de Coragem com Covarde. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Eu também peço humildemente que você deixe o seu like e inscrição aqui no canal para me ajudar. E eu também quero agradecer vocês pelos 50 mil inscritos alcançados aqui no canal. Minhas redes sociais e servidor vão estar no comentário fixado para vocês. E muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Vocês são Soda e bye bye.